Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Senhor esteja conosco nesse momento de culto, nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia que nós separamos de forma mais especial para estarmos reunidos como família para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Como nós temos dito, não somente hoje é dia do Senhor, todos os dias são dias do Senhor. Tudo o que nós temos pertence ao Senhor, mas é sim um momento importante, um momento onde nós como irmãos nos reunimos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quero convidar a igreja para que abra as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 10. Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 10. Eu convido a igreja para que nós façamos essa leitura de maneira alternada. Eu leio os versos ímpares e os irmãos leem os versos pares. Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para nosso Deus, os constituíste reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Amém. O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, é digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio ao mundo para entregar a sua vida em favor de todo aquele que nele crê, se você crê nessa verdade, você faz parte desse povo comprado por Jesus Cristo. Você faz parte desse povo que no dia ali do juízo final vai se encontrar diante de Deus, e você não vai temer, você não vai chorar, mas você vai se alegrar, porque você vai ser ali então, estar na presença de Deus eternamente, sabendo que Ele é digno, que Ele é Senhor, e que você foi salvo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Como nós temos razões para agradecer a Deus, como nós temos razões para nos alegrar, porque Ele é o nosso Salvador. Que dessa maneira então nós possamos
nos colocar diante dele em louvor, em adoração e agradecendo a ele por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Convido o nosso irmão, o diácono Jaime, para que faça uma oração de adoração a Deus nesse momento. Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Deus, nós te adoramos, ó Pai, não pelo que o Senhor tem feito por nós, mas pelo que o Senhor é, o Deus em nós. Ó Pai, faça presença em nosso meio, aceite o nosso culto, ó Pai. O Senhor diz na tua palavra que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E aqui nós estamos, ó Pai, não só em 2 ou 13, mas em mais número, ó Pai, reunidos em teu nome, para aprendermos mais do Senhor, para te louvar, para te adorar. Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Amém. Através de nós, ó Pai, através dos nossos lábios, mas principalmente através de nossas vidas. E que este culto não possa terminar agora, Pai, mas que este culto possa perdurar durante todo o restante da semana. Amém. E este culto, ó Pai Santo, possa fazer presença em nossas vidas, no nosso lar, Pai Santo, no nosso trabalho, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja para que se coloque em pé, para que juntos nós cantemos o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. A igreja pode se assentar. Abra mais uma vez a sua Bíblia, agora na primeira carta de João, no capítulo 1, os versos de 15 a 17. Primeira carta de João, capítulo 1, versos... Na verdade, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Primeira João, capítulo 2, versos 15 a 17, nos diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós temos falado repetidamente aqui na igreja, tem sido um tema recorrente, inclusive a gente tem cantado muito uma música que fala sobre como o mundo aqui é passageiro, mas que nós devemos olhar para uma realidade eterna. E é o que o texto aqui nos diz, olha, no verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou todos os desejos, tudo aquilo que o mundo nos oferece, é passageiro. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque o mundo nos oferece muitas coisas. E é claro, tudo o que o mundo, e aqui nós estamos falando no mundo no sentido do pecado que o mundo oferece, vem vestido de algo que vai ser bom, de algo que vai te dar prazer, de algo que vai te trazer um contentamento momentâneo. Mas como o texto aqui nos afirma, tudo isso é passageiro. E quando nós agradamos o nosso inimigo, quando nós agradamos o diabo que nos oferece coisas passageiras, nós não estamos andando de acordo com a vontade de Deus. E nós estamos correndo muito risco. Nós estamos deixando de fazer a vontade daquele que nos salvou. Por isso, nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. E o próprio Jesus nos afirma, olha, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. Nós nos colocamos diante de Deus como amigos de Deus, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus, à medida que nós vivemos uma vida agradável a Ele, e para isso nós precisamos lutar contra os nossos pecados. Nós precisamos lutar contra tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. E por isso nós precisamos diariamente nos colocar diante de Deus, pedindo ajuda dEle. Porque sozinhos nós não podemos. Nós não conseguimos agradar a Deus se nós tentamos fazer isso pela nossa própria vontade. Somente pela ação do Espírito em nós, que nós estamos habilitados a servir a Deus, a agradar a Deus. Por isso, se coloque agora diante do Senhor. Peça, primeiramente, perdão a Ele por tudo aquilo que você tem feito, pensado ou deixado de fazer, que está em desacordo com a vontade de Deus. Mas peça também para que Ele, com o teu Santo Espírito, guie a sua vida, para que assim você seja capaz de agradar ao Senhor. Nós ficaremos alguns instantes em oração silenciosa e logo depois nós oraremos ao Senhor. Pai Santo, nós reconhecemos, tal como nós cantamos, que só Tu és perfeito, só Tu és completamente santo. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores. Reconhecemos que por nós mesmos, que pela nossa própria vontade, nós não somos capazes de agradar ao Senhor. E por isso nós nos colocamos diante de Ti de forma humilde, pedindo o Seu perdão, pedindo que a Sua misericórdia nos cubra e nos leve ao arrependimento sincero. Nos ajude a nos derramar diante do Senhor, derramar o nosso coração e, sinceramente, não apenas nos arrepender, mas deixar tudo aquilo que temos feito que não agrada ao Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda para isso, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito guie as nossas vidas e nos ajude a caminhar uma vida agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nos fortaleça no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Convido a igreja mais uma vez que se coloque em pé e convido também a equipe de louvor que esteja aqui à frente para juntos nós louvarmos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos estar cantando a música Reina em Mim.
aquilo que cantamos possa ser vivenciado na nossa vida, no nosso cotidiano, Pai. Como nós cantamos ali, quando o teu povo orar, te buscar, que vai surgir o avivamento, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a ser assim. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia mais servir a Ti, buscar a Ti, cada dia melhor, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Fale conosco. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Bom, vamos aos nossos avisos dessa noite. Bom, hoje nós temos a nossa oferta missionária para o Senegal. Então, se você trouxe e não deixou ali, você pode passar a SAF às 19 horas, aqui no templo mesmo, né? Ou em uma das salas, mas é aqui na igreja. Então, o MP, nós temos essa programação de uma baita programação. E agora sim, a UPA, nós temos o nosso tour pelo mundo, a nossa segunda parada, que é em Moçambique. Então, não deixe de participar, participe conosco. Nós temos essa programação no sábado também às 18h30, com a participação especial da nossa tia Rose ali. Então, é isso. Nós temos a nossa assembleia também para a eleição de presbíteros e diáconos, dia 2/4, na EBD. E nosso presbítero Olins também tem... 3/4? 3/4, então, não 2/4, 3/4. Corrijam aí na sua agenda. Tem mais algum aviso? Senão, nosso presbítero tem uma palavra para trazer à igreja. Boa noite, irmãos. Então, em virtude da ausência do pastor, eu estou aqui representando o conselho. Então, essa noite, após o culto, os irmãos que são membros receberão a carta de indicação de nomes para concorrer a presbíteros e diáconos. Nós, devido à pandemia, nós ficamos 2 anos sem fazer eleição. Então, nós tivemos a mudança do presbítero Francisco Neto. Nós tivemos há algum tempo o vencimento do presbítero Luiz Neto. E ainda está vencendo agora esse ano o mandato do presbítero Randes e do presbítero Luiz Mário. Além disso, está vencendo o mandato dos diáconos, ou está vencido os mandatos dos diáconos Renato, Jaime Júnior e Ailton Filho. Então, os irmãos vão ter a oportunidade de indicar 4 nomes para concorrerem aos cargos de presbítero e 3 nomes para concorrerem aos cargos de diácono. Os irmãos que venceram o mandato e estão em plena atividade na igreja podem ser indicados. Os irmãos que são diáconos podem ser indicados aos cargos de presbítero. E todo aquele irmão que tem mais tempo de igreja, que tem uma vida digna do evangelho, pode ser indicado. Então, nós estaremos entregando as cartas. Nós pedimos aos irmãos que orem ao Senhor, coloquem a igreja, coloquem a sua vida nas mãos do Senhor. No domingo pela manhã, na escola dominical, o Paulo Sérgio vai trazer uma devocional sobre esse tema. Então, os irmãos prestem atenção e, de preferência, os irmãos indiquem depois da escola dominical e entreguem. Essas cartas têm que ser entregues para qualquer presbítero ou pastor no domingo à noite, depois do culto. No momento do culto, depois do culto, os irmãos podem entregar as suas cartas. Então, vamos estar colocando isso na presença do Senhor. São muitos cargos que estarão em eleição, na eleição da escola dominical, por ocasião da escola dominical, no início de abril. Além disso, avisando, no domingo que vem, por ocasião do culto à noite, haverá batismo e profissão de fé de alguns jovens. Então, com grande alegria, nós vamos receber alguns membros da igreja. Então,
Era isso que nós tínhamos a dizer. Vamos estar orando por esse tema, colocando durante toda a semana esse tema, essa eleição diante do Senhor, para que o Senhor nos dirija o futuro da igreja. Amém? As nossas crianças podem ir também para o culto infantil, juntamente com seus professores. E nós, os que ficamos, abriremos a nossa Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, nós leremos dos versos 6 a 11. Atos capítulo 1, versos 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Ore mais uma vez, pedindo para que Deus traga iluminação, para que possamos compreender a sua palavra. Senhor Deus, graças te damos pela palavra que foi lida. Agradecemos porque o Senhor também nos trouxe até aqui, para juntos meditarmos na tua palavra e juntos sermos esclarecidos acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Fale ao nosso coração, nos guie pela tua palavra. Isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um ano importante para nós brasileiros, porque é um ano de eleições. É um ano onde nós precisamos pensar muito naquilo que nós vamos fazer e pedir muita orientação e misericórdia do Senhor, para que, primeiramente, Ele levante pessoas dignas de serem eleitas, e também para que Ele oriente a população, para que saiba fazer boas escolhas. Contudo, embora seja um ano importante, esse é um ano complicado em alguns aspectos. Por quê? Política é um dos temas que traz briga para a população. Muitas pessoas dizem, né, que política, futebol e religião não se discute, porque sempre acaba dando confusão. E a questão é que muitos problemas são gerados porque algumas pessoas têm opiniões diferentes de outras. Algumas pessoas defendem determinadas ideologias e outras pessoas defendem uma outra vertente. E eu não sou a pessoa que vai falar que uma é certa ou errada, mas eu quero que a gente pense que, embora nem sempre isso de fato aconteça, mas independente da visão política de cada um, todos têm um desejo em comum. Todo mundo deseja ver um país melhor. É claro que pessoas muitas vezes são
cegadas pela confiança que colocam em determinada pessoa e não conseguem enxergar que aquilo de fato não é o melhor. Mas o fato é que todo mundo quer um país melhor. Todo mundo quer viver em um lugar melhor. Ninguém vai lá votar pensando, olha, eu quero escolher alguém que vai acabar com o meu país. Todos nós queremos ter a esperança de um dia melhor, de um amanhã onde nós podemos ter mais segurança, onde nós podemos ter mais paz. O problema é que muitas pessoas acabam colocando toda a sua expectativa em um homem. E nós sabemos que o homem é falho. Nós sabemos que nós não podemos esperar um ser humano que seja o salvador da pátria, que seja aquele que vai conduzir o mundo a um lugar onde não haverá mais problemas. Nós não podemos e, na verdade, nem precisamos esperar pelo um salvador da pátria, porque o verdadeiro salvador já veio. Nós já conhecemos o verdadeiro salvador, não simplesmente da pátria brasileira, mas o salvador do mundo. Jesus Cristo já veio ao mundo e Ele é o salvador que nós precisamos. Dentro disso, eu quero meditar com você em uma perspectiva importante. E a primeira coisa que eu quero dizer é, sim, nós precisamos nos preocupar com o nosso país. Nós precisamos nos preocupar com os nossos governantes. Nós precisamos ter essa perspectiva de analisar e querer, sim, um país melhor. Contudo, nós como cristãos, nós como igreja, temos preocupações muito mais importantes. Como nós cantamos, nós como povo eleito devemos assumir o nosso verdadeiro lugar aqui na terra. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É justamente sobre qual é o verdadeiro papel que a igreja desempenha no mundo ou deve desempenhar no mundo. E por que isso? Porque nós somos cidadãos brasileiros, sim, mas antes de ser cidadãos brasileiros, nossa pátria, nossa verdadeira pátria é uma pátria celestial. O verdadeiro reino do qual nós fazemos parte, do qual nós devemos ter a maior fidelidade, é o reino dos céus. Reino esse que já se manifestou aqui na terra. E é interessante nós olharmos, e aqui já partindo para o texto que nós lemos, que esperar por um reino perfeito aqui na terra, um governo de homens, ou um governo onde não haverá mais problemas aqui na terra, não é um erro só da nossa geração, é um erro cometido também por aqueles que viveram ali perto de Jesus Cristo. Se nós olharmos para o verso 6, por exemplo, nós vamos ver que a pergunta feita por aqueles que estavam reunidos juntamente com o Senhor era: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual era a grande preocupação dessas pessoas aqui? Senhor, é agora que Israel vai ser completamente livre de todos os opositores, de todos os inimigos que nós temos aqui, e Israel vai reinar aqui na terra? Essa era a preocupação deles. Eles não estavam enxergando o verdadeiro reino celestial. Eles queriam também que o Senhor estabelecesse já um reino soberano onde... E aqui o problema era que talvez eles nem esperassem que Deus fosse o grande governante, mas que o povo de Israel, sim, dominasse sobre a terra. E isso mostrava, sim, alguns equívocos que Israel cometeu, e ali a igreja que se formava estava prestes a cometer esse equívoco, e que foi despertada então pela palavra do Senhor para que não caísse nesse ponto. E esses mesmos alertas servem para nós ainda hoje, porque muitas vezes nós estamos tentados a seguir pelo mesmo caminho. Dito isto, o tema que nós temos para meditar nessa noite é: qual é a missão da igreja? E traduzindo, ou carregando, estendendo um pouco mais esse tema, a missão da igreja é, mais do que esperar, agir.
Nós não devemos viver apenas esperando, mas devemos agir. E isso vai ficar um pouco mais claro ao longo da nossa exposição. Se nós só contextualizarmos um pouco mais esse episódio, eu vou ler os versos de 1 a 5 desse mesmo capítulo, onde Lucas faz uma introdução ao livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O contexto ali era o contexto logo após a morte e ressurreição de Cristo. Cristo já havia vindo ao mundo, já havia padecido na cruz e havia declarado: olha, tudo está consumado. E talvez essa palavra de Jesus tenha sido um pouco mal interpretada, porque pode ser que eles pensaram: olha, já que está tudo consumado, agora é o tempo que o Senhor vai restaurar realmente o reino a Israel. Mas não foi isso que Jesus disse quando ele falou está consumado. Ele estava dizendo: olha, aquilo que vocês não poderiam fazer, eu realizei. Isso está consumado. A obra de Jesus Cristo foi consumada. Aquilo que nós não poderíamos de maneira nenhuma realizar, Jesus realizou. Contudo, antes de que o reino se manifestasse de maneira completa, ou melhor, que antes de que o fim dos tempos viesse, ou venha, que nós ainda estamos aguardando, há muita coisa para acontecer. E o grande alerta é: vocês não podem ficar só esperando que esse dia chegue. Não vos compete saber que dia é esse. Vocês não podem simplesmente esperar por isso. Vocês devem agir. Essa foi a mensagem dada aos apóstolos. E essa é a mensagem dada a nós. Então, de acordo com esse texto, qual é, então, a missão da igreja? Qual a missão que nós temos? Como nós devemos não apenas esperar, mas agir? E a primeira coisa que nós precisamos observar, segundo esse texto, é que a missão da igreja não é simplesmente esperar pelo reino, mas promover o reino de Deus, ou anunciar, contar sobre o reino de Deus. Olha os versos de 6 a 8, mais uma vez comigo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A grande preocupação dos discípulos ali, dos apóstolos, era: Senhor, agora o Senhor vai restaurar o reino? Nós vamos vencer os nossos inimigos agora? E conhecendo o contexto ali do Novo Testamento, principalmente lendo os evangelhos que antecedem essa história de Atos, nós podemos perceber que mesmo os discípulos que caminharam ao lado de Jesus Cristo, todo o seu ministério, tiveram dificuldade para separar o que era, para entender o que era realmente o reino de Deus. E eles imaginavam que a forma com que o reino se manifestaria seria assim por um domínio político do reino de Israel ali no mundo. A gente pode ver isso, por exemplo, em indagações ali de Tiago e João, quando eles falam: Senhor, quando o Senhor estabelecer o seu reino, nós podemos sentar um à direita e um à esquerda, nós queremos reinar também. Ali a mãe deles veio trazer essa preocupação. Mas nós vimos ao longo de todo
os evangelhos, judeus preocupados justamente com essa manifestação onde eles poderiam vencer os seus inimigos. Nós sabemos ao longo da história que o povo judeu foi muito dominado, foi muito escravizado, foi muito destruído por inimigos. E é claro, é digna até essa preocupação de, olha, a gente não quer mais ser escravo, a gente não quer mais viver sobre o domínio de ninguém, a gente quer liberdade e até a gente quer governar, porque nós recebemos a palavra do Senhor e nós podemos governar de maneira mais justa. Talvez esse fosse o pensamento deles, mas a questão é que Deus, e claro, Jesus Cristo, que é Deus vindo ao mundo, nunca disse que o reino seria assim. Nunca disse que Israel reinaria ali na terra e seria o grande reino que todos obedeceriam. Não é essa a ideia do reino de Deus. E qual é a ideia do reino de Deus? Para quem estava na minha sala hoje de manhã, nós falamos sobre isso. O reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, é o domínio de Deus sobre todas as coisas, ou a vontade soberana de Deus reinando, ou o plano perfeito de Deus se desenvolvendo ao longo da história. E isso envolve, sim, mesmo problemas na nossa vida. Mas o reino de Deus, que já é manifestado na terra, não é um reino político, não é um reino onde os crentes vão dominar a política e reinar reinar sobre esse mundo. E é importante a gente pontuar algumas coisas aqui. É bom ter crentes verdadeiros envolvidos com a política, se forem crentes verdadeiros que vão seguir realmente as diretrizes do Senhor. Sim, é muito bom. As leis feitas por crentes vão ser leis mais justas. Sim, se forem crentes verdadeiros que seguem a palavra do Senhor, vão pensar em seguir princípios bíblicos. Sim, contudo, a ideia de Deus nunca foi, olha, os crentes vão dominar o mundo no sentido de que eles devem ter o domínio soberano e fazer todas as leis e colocar ali a palavra do Senhor como lei para governar o universo. Entenda a separação. A palavra do Senhor é a melhor coisa para governar o mundo? Sim, mas nós sabemos, mais uma vez recorrendo à história, que quando a igreja, não a igreja de Cristo, mas a igreja como instituição, tentou impor que todos fossem cristãos, o resultado disso não foi bom. Assim surgiu a igreja católica romana e grandes desvirtuações. Por quê? Porque um certo imperador que supostamente se converteu ao cristianismo, não sabemos se isso é verdade ou não, tentou impor o cristianismo como uma obrigação a todas as pessoas. E qual o problema disso? É que se é por obrigação, nem todos são verdadeiros crentes. Por isso, a ideia de reino de Deus na terra não é impor o cristianismo como uma lei que governe o mundo, mas sim que o mundo seja transformado através do evangelho. Por isso, precisamos sim de crentes na política, sim, como precisamos de crentes em todas as faces da sociedade. Não para impor, mas para espalhar a palavra do Senhor. Eu vou usar uma palavra ruim para uma coisa boa, para contaminar, em certo sentido, a sociedade, mas agora com uma coisa boa. Nós precisamos espalhar o evangelho, precisamos anunciar, promover o reino de Deus. É assim que o reino se espalha pela terra. Como nós falamos de manhã, como estavam comigo, todos estão debaixo do domínio de Deus, mas
só pode perceber que o reino de Deus está presente e interagindo no mundo aqueles que têm o seu coração transformado pelo Evangelho, aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Somente os verdadeiros crentes podem perceber a ação de Deus e do reino de Deus na terra. E por isso o nosso grande papel no mundo é promover o reino de Deus, para que mais e mais pessoas sejam despertadas, para que mais e mais pessoas conheçam a verdade, para que mais e mais pessoas se unam ao verdadeiro reino de Deus. E é claro, à medida que mais pessoas fazem parte desse reino, sim, a sociedade melhora. Se nós pensarmos em um mundo onde verdadeiros crentes, e aqui eu não estou falando de igrejas crescendo, mas de verdadeiros crentes dominando ou se espalhando pelo mundo, é claro que o mundo vai melhorar. Se mais e mais pessoas se converterem genuinamente, verdadeiramente ao Evangelho, o reflexo disso certamente é uma nação melhor, um mundo melhor. Mas então, o nosso grande papel é espalhar as boas novas do reino de Deus. É claro, o Senhor prometeu sim que haverá um tempo em que o seu reino se manifestará completamente, que não haverá mais dor e que nenhum outro governo mais reinará. Daniel capítulo 2, verso 44 diz: no tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Então sim, haverá um momento em que Deus vai estabelecer de forma completa o seu reino e que não haverá mais nenhum outro reino. Contudo, o que o texto aqui de Atos nos diz é: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aqui entra a nossa missão, na continuação do versículo. Mas, ou então, a partir de agora, o que vai acontecer com vocês é que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É com isso que nós devemos nos preocupar, não com quando o reino de Deus vai se estabelecer de forma completa, mas nós devemos nos preocupar em ser testemunhas do Senhor. É isso que nós devemos imaginar, é isso que nós devemos fazer. Essa é a nossa missão: anunciar as boas novas, anunciar o reino, proclamar o reino de Deus. Mais do que esperar, agir, devemos proclamar o reino. Uma segunda lição que o texto nos ensina é que a missão da igreja também é de não defender as suas próprias ideologias, mas ser uma testemunha fiel. Não defender as suas próprias ideologias, mas ser uma testemunha fiel. O verso 8 vai nos dizer, mais uma vez: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E vamos parar por aqui. Recebereis poder e serão minhas testemunhas. O que esse verso nos afirma é que os discípulos de Jesus, não somente os 11 que ali restavam, mas toda a igreja receberiam poder ou autoridade. Essa é a mesma palavra ali no grego, poder ou autoridade, com a descida do Espírito Santo. Só que esse poder e essa autoridade que a igreja recebe não é um poder e autoridade para fazer aquilo que ela quer, mas para um fim específico. E o fim específico é ser testemunha. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E aqui nós precisamos pensar sobre o que de fato é a palavra testemunha. O que faz uma testemunha? Se nós pensarmos em um julgamento, ali em um tribunal, para que uma testemunha é chamada? Ela não é chamada para emitir a opinião dela sobre o fato. Ela é chamada para contar aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela presenciou. Não para puxar a sardinha para nenhum dos lados. Ela está ali para simplesmente contar aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou. Esse é o papel de uma testemunha.
Esse é o nosso papel como testemunhas de Jesus Cristo. Nós precisamos, então, testemunhar acerca daquilo que nós sabemos. E o que nós sabemos a respeito de Jesus Cristo: que Ele veio ao mundo, que Ele se entregou em uma cruz, que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É sobre isso que nós devemos testemunhar, sobre o que Jesus Cristo fez na sua própria vida, como Ele transformou o seu coração e como Ele pode transformar também o coração de todos os que creem. Mas sabe por que é importante nós falarmos disso, de que a nossa verdadeira missão é a de testemunhar? Porque muitas vezes nós nos perdemos em meio às nossas próprias ideologias. Mais uma vez, pontuando, nós podemos ter sim ideologias, nós podemos sim defender até certo ponto, enquanto estiverem certos, nós podemos ter as nossas preferências políticas, claro, não nos cegando, mas analisando tudo à luz da palavra do Senhor, como o que é bom e o que não é bom. Mas muitas vezes a gente se distrai demais com essas coisas. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em defender pessoas que a gente se distrai da nossa verdadeira missão. A gente fica tão preocupado em brigas políticas que a gente se esquece da nossa verdadeira missão como igreja. A gente não pode perder esse foco. Sim, devemos nos preocupar com o nosso país. Sim, devemos querer o melhor. Mas não podemos perder o foco da nossa verdadeira missão, que é ser igreja. E como igreja, o nosso primeiro objetivo é agradar a Deus, é viver o reino de Deus, é testemunhar acerca de Jesus Cristo. E eu não estou falando aqui que a gente só se distrai com política, não. A gente se distrai com um monte de coisa. A gente defende com muito empenho aquilo que a gente gosta, nossos artistas preferidos, os nossos times de futebol. E até um problema que acontece dentro da religião. Nós defendemos muito a bandeira da nossa igreja. E é claro, se você está aqui dentro da igreja presbiteriana, eu creio que você conhece pelo menos um pouco das doutrinas da nossa igreja e entende que ela é uma igreja que busca estar de acordo com a palavra do Senhor. Não é uma igreja perfeita, porque é composta de seres humanos, nenhum aqui de nós é perfeito, mas eu entendo que sim, é uma igreja que busca sim seguir a palavra do Senhor, e creio que você entende da mesma maneira. Só que muitas vezes até nisso a gente erra, porque a gente fica muito preocupado em defender a igreja ou defender os reformadores, e a gente fala tanto de calvinismo e de outras coisas que a gente esquece de falar de Cristo, de Jesus Cristo. Nós precisamos focar no que é verdadeiramente importante. E, sim, é muito importante você conhecer as doutrinas da nossa igreja. Por isso a gente tem aula a gente faz as nossas aulas antes de fazer a profissão de fé. A gente busca conhecer e estudar mais. Sim, tudo isso é importante. Mas nada disso tem valor se nós não formos primeiramente servos de Cristo e testemunhas de Jesus Cristo. É sobre Ele que nós devemos falar. É sobre Ele que nós devemos testemunhar. É sobre Ele que as pessoas realmente precisam conhecer. Mateus 6,33, um versículo bem conhecido, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós somos chamados para viver. Viver o reino de Deus. E nós vivemos o reino de Deus à medida que nós testemunhamos acerca de Jesus Cristo. A nossa missão, então, não é defender aquilo que nós primeiramente acreditamos como as nossas ideologias, mas sim testemunhar acerca de Jesus Cristo. E todas as nossas ideologias devem estar baseadas no que nós cremos acerca de Jesus Cristo. E quando nós colocamos isso em primeiro lugar, isso certamente vai impactar toda a nossa vida, vai impactar tudo aquilo que nós fazemos, e nós seremos então verdadeiras testemunhas. É muito interessante nós pensarmos acerca
da ordem que Jesus Cristo dá aos seus discípulos naquilo que nós chamamos de a grande comissão. Porque a ordem que Jesus dá não é vão e dominem o mundo. Não é vão e governem o mundo. É vão e preguem o evangelho a toda criatura. Essa foi a missão que Deus nos deu. Se o mundo for dominado por alguém verdadeiramente crente, que leve o mundo a seguir a palavra do Senhor, maravilha, isso vai ser um grande bônus. Mas a grande missão que o Senhor nos deu é: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Impactem o mundo pregando o evangelho. É assim que nós transformamos verdadeiramente o mundo. Não fomos chamados para fazer o que queremos. Fomos chamados para cumprir a vontade de Deus, sendo testemunhas de Jesus Cristo. Uma terceira lição e última, para nós encerrarmos. E talvez isso gere alguma dúvida na sua mente a princípio, mas preste atenção que vai ser esclarecida. A nossa missão como igreja não é simplesmente admirar Jesus. Nós não fomos chamados para admirar Jesus. Fomos chamados para preparar o mundo para o retorno dele. Nós não fomos chamados para admirar simplesmente Jesus, mas preparar o mundo. Leia comigo mais uma vez os versos de 9 a 11 desse capítulo de Atos. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Eu sempre, quando eu leio algumas coisas assim que são extraordinárias ou fora do comum, eu tento imaginar a cena. E essa é uma das cenas que eu tento imaginar. A cena de Jesus subindo ao céu. Deve ter sido algo maravilhoso de se contemplar. Tanto que fez com que os discípulos ficassem atônitos, ali sem reação, simplesmente olhando para o Jesus que subia ao céu. Realmente, deve ter sido algo maravilhoso, foi maravilhoso, e se eu estivesse lá, certamente eu faria a mesma coisa. Eu ia ficar ali parado, olhando, admirando o que aconteceu. Mas é interessante, o texto nos mostra que enquanto eles mantinham os olhos fixos no céu, eles recebem uma grande advertência. O texto diz: por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. E muitos olham para essa frase, para essa palavra, e simplesmente olham para a promessa que está ali. Porque sim, existe uma promessa nesse texto. A promessa de que, de fato, Jesus voltará. O mesmo Jesus que subiu, voltará do mesmo modo. Mas não tem simplesmente uma promessa aí. Tem uma advertência, tem uma missão, um chamado a uma ação, e uma ação urgente, dizendo: olha, vocês não devem ficar aqui parados. Por quê? Porque a volta de Jesus é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. E vocês não podem simplesmente ficar parados, porque muita gente ainda precisa saber que Jesus realmente voltará. Não fiquem aí parados, admirando. Ajam, preparem-se para agir, cumpram a missão que Jesus deu. Você é um admirador de Jesus Cristo? Você admira Jesus? É importante nós destacarmos, porque talvez essa seja a geração que mais admire Jesus. E isso não é uma coisa boa. Simplesmente admirar Jesus não é uma coisa boa, porque olhem para os admiradores de Jesus Cristo.
Sabe por que admiram Jesus? Admiram Jesus porque ele foi um grande conselheiro. Muitas pessoas olham para Jesus como um guru espiritual, alguém que deu bons conselhos. Muitos olham para Jesus como aquele que era o defensor das minorias. Muitos olham para Jesus como aquele que não condenava ninguém e que simplesmente tinha amor para oferecer. E por isso muitos admiram Jesus. Por quê? Porque Jesus era um cara legal. Jesus era um cara que só fazia coisa boa. Jesus era um cara que realmente se preocupava com os outros. E por isso muitos hoje admiram Jesus. Jesus é legal. Jesus fez coisas boas. Ele deu bons exemplos. Mas contudo, e se eu não me engano eu vi os jovens usando uma camiseta que está escrito not a fan, ou não simplesmente um fã, não simplesmente um admirador. Porque Jesus não nos chama para ser admiradores. Jesus nos chama para ser discípulos. E é muito diferente um admirador de um discípulo. Porque um admirador não tem compromisso. Um admirador olha e fala, olha, eu gosto daquilo que você faz. Continua fazendo. Beleza. Mas nós não fomos chamados para fazer isso. Eu posso olhar ali para o Jaime e falar, olha, cara, eu admiro o que você faz. Daí ele chega para mim e fala, então me ajuda aqui. Eu falo, não, você está fazendo bem, pode ir lá. Se eu sou só um admirador, eu não tenho compromisso. Agora, se eu sou um discípulo, aí sim, eu estou compromissado. E ele me fala, olha, vem aqui, vamos fazer. Eu falo, não, vamos. Vai aí que eu estou te seguindo, eu vou fazer a mesma coisa. Jesus nos chama para ser discípulos e não admiradores. E se nós olharmos para a marca dos discípulos, é algo muito sério. Se você olhar, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 9, o verso 23... Quando Jesus fala àqueles que o querem seguir, a palavra de Jesus é essa. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Isso é ser discípulo. Isso não é ser admirador. Um admirador não vai negar a si mesmo. Não vai tomar a sua cruz. E não vai seguir a Jesus Cristo. Por isso, não seja um simples admirador de Cristo. Seja um discípulo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus Cristo. É para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos salvou. Não para ficar simplesmente admirando e esperando a sua volta, mas para nos comprometermos com a missão. A palavra compromisso é chave da nossa caminhada com Cristo. Nós devemos estar ali compromissados a fazer tudo aquilo que Ele nos chamar a fazer, a enfrentar o que necessário for para que sigamos o caminho. O caminho de Jesus foi um caminho de dor, foi um caminho para a cruz. E é claro, ninguém aqui no mundo vai sofrer o que Jesus sofreu. Mesmo que você sofra muita dor física, você não vai sofrer o que Jesus sofreu. Porque o que Jesus sofreu não foi só a morte, a dor da morte na cruz. Ele carregou sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. E esse peso nenhum de nós precisa carregar de novo. Porque Ele já fez de uma vez por todas. A cruz que nós temos que levar é uma cruz mais leve do que a cruz de Cristo. Mas ainda assim é uma cruz. Ainda assim nós devemos estar dispostos a negar nós mesmos e seguirmos verdadeiramente Jesus Cristo. O mundo não precisa de admiradores de Cristo. Precisa de verdadeiros discípulos que tomem a sua cruz e assumam a missão que Cristo entregou. Nosso papel como igreja não é apenas admirar Jesus, mas preparar o mundo para o seu retorno, contando, o mesmo que subiu é aquele que virá da mesma forma, de forma repentina. Ninguém sabe quando, mas todos nós precisamos estar preparados. Dentro disso, então, e concluindo a nossa mensagem, nós sim olhamos para o nosso mundo e sabemos que sim, ele está um caos. Olhamos para o nosso país e sabemos que ele precisa sim melhorar, que ele precisa de pessoas que realmente deem uma direção.
E não é errado, nós queremos lutar por isso. Lute por isso, dentro dos meios lícitos e sem perder o verdadeiro foco. Lembre-se, sim, você é um cidadão brasileiro, você tem compromissos com essa sociedade. Mas, acima de tudo, se você é cristão, se você é cidadão do reino dos céus, a sua fidelidade primeira e maior é com o reino de Deus. E a sua fidelidade é de ser igreja, ser discípulo de Jesus. E com isso, nós devemos então assumir verdadeiramente o nosso papel, tendo consciência da nossa missão, sendo verdadeiros discípulos. Nós precisamos, sim, vencer a fome, a injustiça, a corrupção. Precisamos vencer tudo isso. Mas, acima de tudo, o que nós precisamos vencer é a corrupção do pecado. O grande mal do mundo é o pecado. Embora haja fome, embora haja guerras, embora haja tantas coisas que nos faz clamar pela misericórdia de Deus, o grande mal do mundo ainda é o pecado. E é esse mal que deve ser combatido. E o único remédio é o Evangelho de Jesus Cristo. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos e viver uma vida de discípulos, não de admiradores. Precisamos assumir o nosso papel e pregar o Evangelho. Cristo está voltando e a sua chegada é iminente. Aqui a gente poderia cantar de novo aquela música. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto, com ele irá. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade e ser participantes da missão de Deus. Lembre-se, isso é uma ordem, mas também é um grande privilégio. Como de manhã também nós falamos, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nenhum de nós. Mas Ele nos concedeu esse grande privilégio de sermos participantes da sua missão. Olhemos para o céu, sim, para não perder de vista a vontade de Deus. Mas que a gente não fique só olhando para o céu, mas que a gente olhe para a missão que Deus nos deu. Que a gente olhe para o céu para ter essa conexão de saber que Deus é quem nos dá essa ordem. Mas, feito isso, calce os pés e esteja pronto para seguir verdadeiramente tudo aquilo que Deus nos ordenar. E se você ainda não entendeu o que Deus te ordenou, a missão que todos deu, que Ele deu a todos é: vão e preguem o Evangelho. Não sei como você vai fazer isso. Não sei se você vai fazer isso aqui, em outro lugar do mundo. Mas essa missão foi dada para todos. Todos nós precisamos obedecer. Nós somos igreja. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos. Nós somos discípulos. Devemos então assumir o nosso lugar. Quero orar mais uma vez. Na verdade, quero convidar o nosso irmão presbítero Orlins para que faça essa oração. Está encerrado então o nosso culto. Desejo uma ótima semana a todos. Temos o nosso café ali embaixo.
não vá embora rapidinho, não. Vai ali, tem esse momento de comunhão com cada um dos irmãos.